Ele falou sobre as denúncias contra o filho Flávio, senador eleito. Em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o presidente também comentou sobre a crise na Venezuela e a imagem do Brasil no mundo. No fim do dia, o presidente Jair Bolsonaro conversou com a nossa equipe com exclusividade. Primeiro, muito obrigado por receber a nossa equipe no final do dia. Falar um pouquinho, não sei se o senhor pode me fazer um balanço de como o Brasil chegou nesse fórum e como ele deixa esse fórum. Primeiro, dizer-lhe da honra de fazer o discurso de abertura do fórum. Realmente coube o Brasil e nós estamos muito felizes com isso. Em poucos minutos, demos uma retrospectiva do Brasil do futuro. E aqui eu fui realmente procurado por vários líderes de Estado e por vários empresários também. Todos estão interessados no Brasil. Nós temos a maior economia, uma oitava economia do mundo, 200 milhões de habitantes, riquezas minerais em abundância, uma agropecuária realmente pujante que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Então o Brasil é visto com muito carinho por parte dos empresários e governos do mundo todo. E até que a gente sente, né, que eles querem o bem do Brasil. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Não podemos continuar com o déficit que temos ano após ano. E algumas reformas temos que fazer para que exatamente nós possamos fazer com que eles voltem a ter confiança em nós. Encontros e investimentos. Primeiro, mostrar que estamos de braços abertos e queremos realmente recebê-los. O que eles pedem? O Brasil é um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Eles querem, então, que o país seja desburocratizado, diminua a sua carga tributária, elimine barreiras. Eles querem um Brasil, então, mais ágil. Isso daí, com a equipe econômica, desde há muito, estamos conversando, estamos ultimando medidas nesse sentido. Basicamente, passa por aí que o resto vem tudo atrás. Venezuela. Um novo presidente se apresentou como líder na Venezuela. E, em primeiro lugar, foi os Estados Unidos que reconheceu a sua legitimidade e logo depois outros países começaram a fazê-lo. O Brasil se inclui nesse grupo. Desde há muito nós falamos que o bem maior de um homem e de uma mulher é a sua liberdade. E o povo venezuelano nós queremos restabelecer a liberdade. Mas a história tem nos mostrado que as ditaduras não passam o poder para a respectiva oposição de forma pacífica. E nós tememos as ações do governo, ou melhor, da ditadura Maduro. Obviamente, tem países fortes dispostos a outras consequências caso entregue o governo, como recentemente anunciado pelo governo Trump. Obviamente, o Brasil acompanha com muita atenção, estamos no limite daquilo que nós podemos fazer para restabelecer a democracia naquele país. A imagem do Brasil. Paulo Guedes, Sérgio Moro e o nosso ministro Ernesto deram seus recados aqui nas mais variadas oficinas e nos mais variados contatos também com empresários e também líderes. Acredito que nós, fazendo o dever de casa, o Brasil sai fortalecido. Eles estão muito empolgados para conosco. Hoje acabou a Bolsa batendo um novo recorde, depois das falas de Paulo Guedes, nosso ministro, e também, por que não dizer, a minha. Tendo em vista que nós nos comportamos daquilo que nós nos propusemos a transmitir aqui fora. Tudo que falamos aqui, em Davos, temos condição de fazer no Brasil. Obviamente, em grande parte, dependemos do nosso parlamento. E eu quero contar, desde já, com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal para atingirmos juntos esses objetivos. Cancelamento de entrevista. Recomendação médica que eu tenho que chegar descansado domingo em São Paulo para que eu possa me submeter a uma cirurgia bastante complexa que todo o meu abdômen será aberto novamente. Na última vez eu tomei 35 pontos e deve ir por aí. Então não posso chegar cansado lá. E, obviamente, o que nós pudemos cancelar aqui, nós cancelamos, e uma foi essa coletiva que, no meu entender, tendo em vista o que foi tratado e algumas de forma pública, não teremos novidade para apresentar para a imprensa naquele momento. Flávio Bolsonaro. Acredito nele, a pressão enorme em cima dele é para tentar me atingir. Ele tem explicado tudo o que acontece com ele nessas acusações infundadas que tem feito. Esteve sim com o seu sigilo quebrado, fizeram uma arbitrariedade para cima dele nessa questão. Nós não estamos aí acima da lei, muito pelo contrário, como qualquer outro estamos abaixo da lei. Agora que cumpra a lei, não façam de maneira diferente
para conosco. Não é justo atingir um garoto, fazer o que estão fazendo com ele para tentar me atingir. O Brasil vai muito bem e nós não recuaremos no nosso propósito de fazer o Brasil grande e colocar no lugar de destaque que ele merece. Ao meu filho, aquele abraço, fé em Deus que tudo será esclarecido com toda certeza. Ainda nesta edição do Jornal da Record, você vai ver a cobertura completa sobre a crise na Venezuela. O país vive hoje um dos maiores protestos dos últimos anos contra o presidente Nicolás Maduro. Olha essa imagem, uma multidão tomou as ruas da capital Caracas. E o líder da oposição, Juan Guaidó, se autodeclarou o presidente interino do país. A medida causou alvoroço no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, fez vários governos reconhecerem Guaidó como o novo líder venezuelano. Nos Estados Unidos, Donald Trump também apoiou o oposicionista e isso levou Nicolás Maduro a romper oficialmente as relações com os americanos. Os protestos e a repercussão mundial da crise na Venezuela, você vê no JR daqui a pouco. Depois